Olá, pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia. Hoje nós vamos estudar o livro de Ruth, né? Então, tem outros materiais aí disponíveis para você nesse canal. Espero que esse material abençoe a sua vida. Então, vamos começar aqui no livro de Ruth. Ruth é a história. O livro de Ruth é a história de Ruth. Tão importante a história dessa mulher que tem o seu próprio nome no livro. Ela foi uma mulher moabita que viveu durante o tempo dos juízes de Israel. Vale ressaltar que temos duas mulheres que têm nomes de livros na Bíblia, Ruth e Esther. Somente dois livros na Bíblia com o nome feminino, o livro de Ruth e de Esther. Para entender a história dessa mulher, precisamos entender a morte do seu esposo Malom. Vamos ver aqui Ruth 1:3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Para entender a história de Ruth, precisamos entender que ela ficou viúva. O seu sogro já havia falecido, Elimeleque, ou seja, a Noemi já era viúva, e depois também morreu o seu marido. Tanto morreu o marido de Ruth e o marido de Orfa. Ou seja, as 3 mulheres da família ficaram viúvas. Noemi, a sogra, e as 2 noras, Ruth e Orfa. Mas enquanto Orfa concordou em voltar para sua casa e seguir a sua vida, Ruth decidiu permanecer com sua sogra e ajudá-la nesse momento de solidão. Por isso ficou conhecido esse livro na Bíblia. Então, esse livro fala de uma grande amizade entre uma sogra e uma nora que tiveram de cuidar uma da outra. Noemi instruiu a Ruth, segundo os costumes judaicos, para que ela pudesse encontrar um novo marido e proporcionar uma vida melhor para as duas. É bom dizer que naquela época não existia pensão, INSS, previdência privada. Então, se o marido morresse, as mulheres ficavam em situações bem desafiadoras, porque elas não poderiam trabalhar fora. As mulheres eram criadas para dentro de casa, do seu lar. E havia um costume naquela época de os fazendeiros deixarem alimentos para os pobres, pegarem o que sobrasse das plantações. E Noemi, então, ensina Ruth a coletar esses alimentos e ir atrás de um homem chamado Boaz. Esse Boaz era um parente distante da família de Noemi. E Boaz, então, ele conhece a Ruth e ele então busca de forma correta ver se poderia remir Ruth, casar com ela. Era uma lei da época que o parente mais próximo poderia casar com a viúva, mas como o irmão de Malom, Quilion, havia morrido, teria que ver o próximo parente mais próximo. Então, o Boaz era um homem que tinha um parentesco com Noemi, e pelo que vemos na Bíblia, era um homem rico. Então, Noemi prepara Ruth, para se aproximar de Boaz. A sua sogra Noemi instrui ela a ir até ele à noite, deitar nos seus pés, pedir o seu abrigo. E Boaz aceita a proposta de Ruth, mas, no entanto, havia uma pessoa mais próxima ainda de Boaz, um parente mais próximo, e esse deveria declinar o seu direito para que Boaz pudesse, então, se casar com Ruth.
Boaz, de maneira digna, reúne os líderes daquela cidade, no portão da cidade, onde era decidido as coisas formais. E ali no portão da cidade, o Boaz ele pergunta ao parente mais próximo se ele teria interesse de se casar com Ruth. Esse homem declina o seu direito e Boaz então assume voluntariamente esse costume chamado levirato. O levirato era uma lei, né, que obrigava um parente mais próximo a se casar com a viúva para não deixá-la abandonada. Então Boaz se casa com Ruth e eles então tiveram um filho chamado Obed. O que a história de Ruth nos ensina? Olha o que diz Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me abrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Interessante esse versículo de Ruth, ele é muito usado em convites de casamento. Eu já vi, por exemplo, convites de casamento com esse versículo, né? Onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Mas poucos sabem que esse versículo é uma declaração de amor de uma nora para a sua sogra. É uma declaração de amor, né, de Ruth para Noemi. É uma afirmação de amizade. Ruth está dizendo à sua sogra, não vou te abandonar, aonde você for eu irei, aonde você viver eu viverei, aonde você morrer eu morrerei. Que linda história de amor, de uma família. A gente vê hoje muitas piadas, né? Sogra, da nora, vemos muita rivalidade nas famílias. Mas o livro de Ruth nos mostra que quando Deus criou a família, ele criou para que os parentes do cônjuge não fosse um fator de rivalidade, divisão, mas de apoio. E assim, Ruth nos mostra qual é o projeto de Deus para a família. Interessante dizer que, para a gente finalizar, que Ruth teve um filho com Boaz. Olha o capítulo 4, 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. O livro, né, encerra dizendo que Boaz e Ruth tiveram um filho. E qual é o nome do filho? Obed. Mas não só relata o nome do filho, mas também relata quem foi o filho de Obed, que foi Jessé. E quem foi o filho de Jessé? Davi. Ou seja, Noemi, né, está na sua descendência o próprio rei Davi, o maior rei de Israel, né? Bisavó de Davi. E depois Jesus Cristo viria também dessa descendência de Davi. Então é um livro muito lindo, um livro que tem muitas histórias, muitas aplicações para nós. Um livro curto, espero que você leia esse livro aqui depois desse resumo, desse panorama. Gratidão pela sua companhia. Se inscreva nesse canal, deixa aí o seu curtir se gostou do conteúdo, deixe seu comentário. E peço que lá me siga no Instagram, @pastor Daniel Dutra, para que você acompanhe também outros vídeos que eu posto aqui, sempre estou avisando lá no Instagram, e um pouco mais do meu ministério. Gratidão, que Deus abençoe a todos.